O que será que está acontecendo com a Nvidia? Somente nessa última semana ela já cai mais de 15%. E aí que a galera começou a se perguntar, será que essa bolha vai estourar? Será que esse sonho acabou? Será que isso é o início de um movimento mais drástico para as Big Techs ou até mesmo para a Nvidia? O que está por trás de tudo isso? Bom, gente, quero trazer para vocês hoje, no detalhe, porque o diabo mora nos detalhes, o que pode estar por trás dessa queda da Nvidia e que vai para além dos números reportados por ela agora no final de agosto no seu resultado do segundo trimestre de 2024. Então eu quero trazer alguns pontos que eu vejo que poucos talvez estejam falando, pelo menos por aqui, mas que eu vejo que alguns investidores lá da gringa, eles já estão de olho nisso e isso pode estar fazendo o preço de Nvidia, além da própria questão de valuation de Nvidia que eu vou trazer para vocês hoje. Mas antes da gente partir para todo esse conteúdo, eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E se atentem sempre aos links aqui embaixo na descrição, gente, porque ultimamente vocês têm buscado muito, né, conteúdo sobre investimentos internacionais, e eu tenho a Jornada Global, que ele é um curso de fato que vai te trazer essa jornada em dólar diretamente lá fora. Todos os links, as informações estão aqui embaixo na descrição para vocês. Convido vocês a conhecerem para vocês colocarem o pezinho lá fora, mas não somente isso, fazer isso sabendo o que você está fazendo, beleza? Mas vamos lá, gente, vamos trazer então o que aconteceu com a Nvidia. Considerando primeiramente sim os resultados, precisamos falar dos resultados em si. Não vou trazer no detalhe para vocês, mas eu vou explicar o porquê talvez o mercado ficou um tanto quanto desanimado com a divulgação dos resultados, ainda que eles tenham sido basicamente perto das expectativas do mercado, né? Então, a Nvidia, por exemplo, ela teve um lucro de 16,6 bilhões de dólares e isso foi um crescimento de 168%. E aí você deve estar pensando, como é que o mercado não fica satisfeito com um acréscimo de 168%. O mercado, gente, aí eu remeto muito isso ao que o Benjamin Graham já trouxe pra gente no Investidor Inteligente. O mercado, às vezes, ele é maníaco-depressivo. Eu acho que, às vezes, o mercado exagera em algumas questões, tanto quanto é para baixo, quanto é para cima. E no caso de Nvidia, eu vejo que o mercado, ele exagerou nas suas expectativas, porque ele se ancorou em alguns resultados que sim, foram muito, muito, muito bons, mas que, gente, tá na cara que é insustentável manter isso por um longo período. E aí, basicamente, o porquê que o mercado fez isso? Porque quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2024, o crescimento, né, do lucro da Nvidia foi de 628%. Então, sim, isso é algo quase que irreal para a maioria das empresas que a gente tem hoje no mercado, mas a Nvidia fez. E aí, quando ela entrega um aumento de 168%, ele fica até pequeno do que foi o resultado do primeiro trimestre, mas ainda assim são dois resultados, ao meu ver, muito bons. São resultados sim muito bons, só que o mercado, ao meu ver erroneamente, elevou muito a régua das suas expectativas com a Nvidia e principalmente em relação ao guidance, né? Porque as empresas, quando elas reportam os resultados, elas atualizam ali as expectativas de crescimento para até o final do ano e tudo mais. E assim, a Nvidia, ela trouxe as perspectivas dela para até o final do ano, vai continuar tendo um crescimento muito provavelmente parecido, por exemplo, com o que nós estamos vendo agora, né, esses crescimentos acima de 100% no lucro, mais perto do que ela estava fazendo no início do ano. Isso talvez não tenha agradado tanto o mercado assim. Só que existem alguns pontos sobre esses números e aí que eu acho que o diabo mora nos detalhes e que parte do mercado lá fora já percebeu. E aí eu vou abrir esses detalhes para vocês e eu acho que são 3 motivos dentro desse resultado que podem estar trazendo uma preocupação maior para a questão da Nvidia, mas ao meu ver, de uma forma exagerada, tá, gente? Eu acho que talvez não seja para tudo isso, tudo tem uma explicação. O primeiro, gente, é a questão de inteligência artificial. Então, sim, quando a gente fala de Nvidia, só a parte de data centers, né, o segmento de data centers dela, que é o que acaba demandando muito por conta dessa questão de inteligência artificial, ele cresceu sozinho aí 154% nesse último trimestre. E isso é um número muito bom, óbvio. Só que qual que é o detalhe dessa questão de crescimento? Que esse crescimento, quando a gente analisa a carteira de clientes que tem demandado toda essa questão de inteligência artificial, hoje você tem quase metade
metade da carteira, 45% da carteira, dominado por Amazon, Google, Microsoft e algumas outras empresas assim de tecnologia. E aí você deve estar pensando, beleza, mas isso é bom também, você tem grandes empresas que estão consumindo NVIDIA e que são, né, empresas confiáveis e com grandes projetos de inteligência artificial. Sim, gente, eu enxergo dessa maneira também, mas há um porém. Quando a gente entende que a carteira da NVIDIA, então quase metade, ela fica com apenas poucos players, vamos imaginar um cenário onde um player só desista dos projetos de inteligência artificial e pare de demandar a NVIDIA. Isso com certeza traria um grande impacto para a empresa. Isso não seria a primeira vez que a gente estaria vendo. Quando a gente olha alguns anos atrás, eu não lembro se vocês se lembram, né, se recordam de toda aquela euforia com o metaverso, e aí o Mark Zuckerberg, né, a Meta e tal, eles estavam desenvolvendo vários projetos e no final das contas eles desistiram desses projetos, mandaram um monte de gente embora, estavam com tecnologia contratada sobrando, e aí no final das contas isso acaba impactando. Quando você cancela um grande projeto assim, impacta as empresas ali que estavam sendo demandadas para tal projeto. Então assim, não seria a primeira vez que a gente veria isso. Acho que não tem como comparar a questão de inteligência artificial com essa questão de metaverso, porque a inteligência artificial a gente já está plenamente usando ela, gente. Eu não acho que seja um caminho que vai ter volta. Talvez em algum momento vai crescer menos do que a gente está crescendo agora, porque é algo que está demandando um investimento massivo das empresas, mas eu não vejo que vai ser um caminho que vai ter volta. Eu mesmo utilizo muito algumas ferramentas de inteligência artificial, desde para fazer a thumbnail, né, de um vídeo, até para auxílio na hora dos roteiros que eu vou escrever aqui para vocês, para confirmar algumas informações e tal. Então assim, não acho que é um caminho que vai ter volta essa questão de inteligência artificial, mas parte dos investidores enxerga essa concentração da carteira de clientes da NVIDIA como um risco, tá? Mas vamos lá. Qual que é o segundo ponto dessa história? O segundo ponto ainda tem a ver com essa questão de inteligência artificial e tem a ver com o Blackwell. O Blackwell é um chip, né, um componente que a NVIDIA ela está produzindo voltado para essa questão de inteligência artificial. E eles fizeram já uma longa conferência, uma longa reunião explicando sobre essa questão do Blackwell, mas também sobre o atraso da produção do Blackwell. E aí, esse atraso na produção do Blackwell trouxe um fator de risco na cabeça de muitos investidores, no sentido de que, olha, eu entendo que é um baita projeto, mas se ela enfrenta problemas de produção e de entrega e atraso, como isso está acontecendo, como que isso pode afetar o resultado dela? Será que não pode ter mais problemas parecidos lá na frente e isso seguir afetando a empresa? E sim, gente, eventualmente pode acontecer, mas eu acho que são coisas pontuais e momentâneas e que rapidamente isso pode acabar se ajustando. Porque a NVIDIA ela é meio que nada de braçada nesse mercado, as empresas de fato dependem muito dela e a partir do momento que esse Blackwell ele resolver a situação e for disponibilizado, assim ele como outros projetos que podem vir, as empresas elas vão consumir o que a NVIDIA tiver para oferecer. Então, assim, eu acho que são coisas de curto prazo que assustam um pouco, acho que a gente viu isso um pouco refletido na questão das ações, mas que logo isso se ajusta e a NVIDIA, como ela tá nadando de braçada, quase que sozinha, né, dominando esse mercado, as empresas vão comprar o que ela vai oferecer e tudo isso logo se ajusta. Então esse seria o segundo motivo. E o terceiro motivo, gente, que eu acho que empata o resultado não, né, as ações de NVIDIA que caíram já 15% nessa última semana, aí não tem jeito, temos que falar da questão de valuation, né? Então, assim, NVIDIA ao longo desses últimos anos, ela já se multiplicou por praticamente 7 vezes. Somente nesse ano, como vocês estão vendo aí na tela, ela já sobe mais de 112%. E nós sabemos que não é sempre que a gente encontra uma ação que faz o que a NVIDIA fez ao longo desses últimos anos, né? Inclusive, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm NVIDIA na carteira, se vocês conseguiram surfar pelo menos uma parte dessa alta de NVIDIA, porque sim, ela foi um caso que despontou ao longo desses últimos anos, mas não somente ela. As grandes empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, as Magnificent Seven, que eu já falei pra vocês, elas meio que puxaram o bonde do S&P sozinhas até então. E o que eu acho que tá acontecendo nesse momento é um movimento de rotation, que a gente chama de rotação.
os investidores, eles estão de olho no que está acontecendo no mundo, na China, no Japão, nos Estados Unidos, e no menor receio de que a gente possa ter alguma desaceleração ou então que a gente entre em uma recessão, os investidores começam a avaliar os riscos, né, da carteira. Então eles olham tudo aquilo que tem um valuation muito esticado, que subiu muito, e começam a realizar parte dos seus lucros e olhar para algumas ações que não acompanharam esse bonde de alta que essas empresas de tecnologia fizeram. Então o setor de saúde, de real estate, né, o setor imobiliário, nesses últimos 2 meses eles pegaram muita tração e subiram muito por conta desse movimento de rotation, das pessoas começando a olhar para esses ativos que não acompanharam toda essa alta da bolsa lá fora, e muito também porque existem alguns setores que, no momento que o Fed começar a cortar as taxas de juros, também vão conseguir talvez ganhar um pouco mais de tração, como é o setor imobiliário, como é, por exemplo, o setor de saúde. Então, quando as pessoas colocam o valuation na ponta do lápis, eles entendem que existem muitas empresas que subiram muito e que, porque estão com um valuation esticado, apresentam um risco maior e aí preferem zerar um pedaço delas, talvez não totalmente, mas olhar para um outro canto do mercado. O próprio Damodaran, e aí eu vou trazer ele para essa nossa conversa, porque a gente fez um valuation utilizando um aplicativo do Damodaran. Deixa eu inclusive indicar para vocês. Não é publi, né, gente? Porque o Damodaran nem sabe quem eu sou. Ele é o papa do valuation e eu tô aqui no meu canal do YouTube só tentando fornecer conteúdo para vocês. Mas ele criou um aplicativo que é esse aqui, ó. YouValue. Deixa eu ver se ele vai focar, não vai focar. Putz, cara, que momento para não focar. Agora foi, né? Então, ó, o YouValue, ele é um aplicativo que o Damodaran fez, que basicamente ele traz 4 modelagens de valuation, onde você tem que preencher ali as informações da empresa, como lucro, como EBIT e tudo mais, e ele vai trazer o valuation dessas empresas. Eu fiz o valuation de NVIDIA no aplicativo e ficou na casa de $90, ou seja, hoje ela está sendo negociada acima de $100, o valuation dela ficaria ali na casa entre 85 e $90, então de fato ela tá com um valuation ali esticado. Quer dizer que não pode subir mais? Não, né, gente, nem de longe. O mercado, como eu falei pra vocês, ele é maníaco depressivo, eventualmente ele pode cair numa euforia de novo e fazer com que essas ações subam muito mais do que já subiram até então. Mas para aqueles que levam o valuation muito à risca das ações, isso aqui poderia ser um fator de risco. Então a gente vê algumas pessoas realizando parte dos seus lucros na empresa. O próprio Damodaran, ele fez isso, ele vendeu metade da sua posição que ele tinha em NVIDIA, porque ele entendeu que o valuation já estava esticado demais, mas ele não zerou, ele manteve uma boa parte e ele continua surfando a alta de NVIDIA, mas ele, né, ponderou ali o risco da carteira e ele preferiu se desfazer de uma parte. Então, ao meu ver, esses são os 3 principais pontos que podem ter feito com que a NVIDIA, ao longo dessa última semana, tenha caído como caiu, mas não quer dizer que talvez ela deixou de ser alguma empresa ou qualquer coisa nesse sentido, é só porque eu acho que como ela estava muito esticada e existem esses pequenos fatores de risco, então essas empresas que esticaram demais acabam sentindo um pouco mais nesse sentido, mas não acho que, meu Deus, agora é o fim, acabou essa empresa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa questão de NVIDIA? Vocês acham que, de fato, o sonho acabou, que era uma bolha e ela estourou? Ou vocês acham que é apenas algo momentâneo e logo mais o mercado entra numa euforia de novo e joga ela pra cima? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.